E nós vamos ouvir uma palavra agora. Coloque essa palavra no teu coração. Nós vamos falar sobre a importância de você desejar a bênção. Amém? De você desejar a bênção de Deus na tua vida. E que você possa pôr essa palavra no teu coração e sair daqui praticando a palavra de Deus. Porque com certeza Deus vai te abençoar. Amém? Abra sua Bíblia, então. Vocês têm a Bíblia aí? Primeiramente, lá em Deuteronômios 11, versículo 26 em diante. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos entender aqui, então. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, que eu acho uma coisa, algo lindo em Deus, irmãos, algo lindo em Deus, é que Deus, Ele dá algo ao homem que se chama livre-arbítrio. Amém? Deus te dá liberdade para você escolher o caminho que você quer seguir. Ele lhe dá liberdade para você amar aquilo que você quer amar, agir da maneira que você quer agir. Deus te dá liberdade. Deus, Ele não te obriga a ser fiel a Ele. Você decide ser fiel a Deus. Deus, Ele não te obriga a amá-lo. Mesmo porque quem ama dá liberdade. Amém? Quem ama não oprime, quem ama não obriga. Deus, Ele nos ama. Já provou o amor dEle por todos nós, quando enviou Jesus para dar a vida em nosso lugar. A Bíblia diz que não há amor maior do que esse. O amor capaz de dar a própria vida. Então, já foi provado. Deus já provou que Ele nos ama. E quem ama dá liberdade. Então, Deus, Ele te dá liberdade para você escolher o seu caminho, irmãos. Só que Deus, Ele te ensina. Deus, Ele é tão bom que Ele nos ensina. Ele abre os nossos olhos. Ele não nos deixa confundidos e enganados. Ele mostra, olha, esse caminho aqui, caminho do mundo, caminho do pecado, caminho fora da minha palavra, esse caminho não é bom. Esse caminho vai te levar à maldição, a coisas ruins. O mal vai lhe atingir nesse caminho. Agora, esse outro caminho é o caminho da bênção. É o caminho bom. É o caminho aonde você será abençoado. Aonde você encontrará coisas boas. Aonde eu estarei contigo neste caminho, irmãos. Então, entenda que Deus dá liberdade. Infelizmente, tem pessoas que estão escolhendo ainda o caminho da maldição. Qual é o caminho da maldição? Qual é o caminho da bênção? Aqui diz, a bênção, quando você ouvir e obedecer e colocar em prática todos os mandamentos, a palavra do Senhor. Quando nós obedecemos, colocamos em prática a palavra de Deus, como Jesus falou, né, que tem que ouvir e praticar, nós estamos escolhendo o caminho da bênção, irmãos. Mas quando nós lançamos a palavra para trás, quando você deixa de dar ouvidos à palavra de Deus, deixa de obedecer à palavra de Deus, você está seguindo o caminho da maldição, irmãos. Agora nós precisamos nos perguntar, qual o caminho que nós estamos seguindo, irmãos? Qual o caminho que você tem seguido, irmãos?
O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Você tem dado ouvidos a toda a palavra de Deus e colocado em prática no seu dia a dia? Por exemplo, uma das coisas que Jesus mais ensinou, você pode pegar os evangelhos e você vai ver que Jesus ensinou muito sobre perdão. E ele não só ensinou que deve perdoar, mas ele perdoou também. Porque o bonito de Jesus também é isso. Tudo que ele ensinou, ele deu o exemplo praticando. Amém, irmãos? Ele estava mostrando, falando, olha, é dessa maneira que vocês devem fazer. Então, quando ele encontrou ali uma mulher apanhada em adultério que ia ser apedrejada, ele perdoou aquela mulher. É ou não é verdade? Perdoou e disse para ela, vai e não peques mais. Ele perdoou o ladrão, ele perdoou todos aqueles que ele encontrou no caminho que precisavam de perdão. Inclusive na oração que ele ensina, ele fala que nós devemos perdoar, perdoa, Senhor, assim como nós perdoamos. Então o perdão é o caminho da bênção. Se você é uma pessoa que não perdoa, pessoa que guarda mágoa, rancor, você está trilhando um caminho que vai levar para o mal. Esse não é o caminho da bênção. Você precisa tirar essa mágoa do coração. Precisa perdoar. E mesmo porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que guarda mágoa, é a pessoa que mais sofre. É ou não é? Às vezes aquela outra pessoa que te fez um mal lá, e você está guardando uma mágoa, não perdoou, ela não está nem lembrando de você, irmão. Ela está tocando a vida dela, ela não está nem lembrando que você existe. E você às vezes está sofrendo por o que ela lhe fez. Tem que perdoar, irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu tento. Então você tem que buscar ajuda em Deus. Tem que abrir o coração para Deus. Jesus disse que ele nos enviou o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Tem que buscar. Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a esquecer aquilo que me fizeram. A amar aquele que me fez mal. Quando você perdoa, você está no caminho da bênção. Amém, irmãos? E olha, eu estou há 20 anos pregando a palavra e eu já vi muitos casos de na hora que a pessoa libera o perdão, ela limpa-lhe o coração, aquela bênção que ela estava buscando tanto acontece, irmãos. Um milagre acontece, a cura acontece, uma porta se abre. Porque a falta daquele perdão é o que estava amarrando ali a bênção dela. Então você tem algo no coração, limpa teu coração, perdoa. Porque só os limpos de coração verão a Deus. E ver Deus é ver Deus aqui. É ver Deus aqui operando em sua vida. É ver Deus através de sinais, maravilhas, milagres, transformações dentro da tua casa. E é ver Deus na eternidade, porque nós vamos morar no céu. Amém? Glória a Deus. O perdão é o caminho da bênção, irmãos. Você é uma pessoa que anda em santidade, a santidade é o caminho da bênção. Sem santidade ninguém verá a Deus. Meu irmão, tem pessoas que estão vacilando. Estão entrando num caminho de maldição. É a pessoa casada que está olhando para uma terceira pessoa, que não é seu marido, que não é sua esposa. Está se iludindo. Está deixando aí surgir um sentimento, uma paixão que é proibida, que é errada. Sai fora desse caminho. É o caminho de maldição. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. O adultério traz consequências terríveis. E às vezes a pessoa está ali se deixando levar. Ela coloca no coração dela que o caso dela é diferente. Não, meu caso é diferente, Deus entende, eu sou carente. Meu irmão, está errado. É marido de uma só
esposa, esposa de um só marido. Você tem que pensar, amar, desejar o teu marido. Você tem que pensar, amar, desejar a tua esposa. Porque só de começar a pensar em outra ou em outro, já está adulterando. Jesus falou que só em pensar em desejar, já está pecando. Caminho da maldição. Agora, qual é o caminho da benção? É a fidelidade. É a fidelidade ao teu esposo, ao teu marido, à tua esposa, irmãos. Então não aceite esse caminho na tua vida. Abra os olhos. Isso é uma armadilha do inimigo para destruir a tua vida. Você não pode aceitar. Amém? Não aceite. Não ame a maldição. Ame a bênção. Deseje a bênção de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então o caminho da bênção é o caminho da palavra. É o caminho da palavra. Toda palavra que você ouve de Deus, se você colocá-la no coração e colocá-la em prática, está no caminho da bênção. Agora, cada vez que eu digo, não é bem assim, não sei, eu não concordo, na minha opinião, esse negócio de na minha opinião é muito perigoso. Porque às vezes a sua opinião não é o que a palavra de Deus está dizendo. Então você tem que pôr a tua opinião de lado e se sujeitar à palavra. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem que se sujeitar à palavra. O caminho da bênção é a palavra de Deus, é a direção que Deus lhe dá. A tentação vem, você tem que resistir. Falar, está amarrado, em nome de Jesus, eu não aceito, eu sou de Deus e vou permanecer fiel a Deus. Amém, irmãos? Tem pessoas, por exemplo, que não aceitam quando fala de dízimo. Fingem. Né, irmão? Pega o envelope, mas não devolve o dízimo. Coloca algo ali que não é o seu dízimo. A Deus ninguém engana. Engana, irmãos? Não. E nem a si mesmo, ninguém engana também. É ou não é? Ninguém engana, irmãos. Pessoas às vezes falam, não concordo, não é bem assim. Dá ouvidos a alguém aí que está fora da presença de Deus, que se afastou, alguém que assumiu de vez o amor pela maldição, o caminho da maldição, e aí esse alguém fica falando mal aí, falando que não tem que devolver dízimo, que isso aí não é para fazer. E você vai dar ouvidos a isso? Você tem que dar ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, irmãos. E a Bíblia fala, trazei todos os dízimos. E o que fala quando a pessoa não devolve o dízimo? O que a pessoa é? O que a Bíblia diz? Roubador, não é? Roubador. Roubador é aquele que rouba a Deus, irmãos. E o roubador, ele está no caminho da bênção? Sim ou não? Está no caminho da maldição. Só que existe uma bênção maravilhosa que se chama o perdão. A Bíblia diz, se confessares e se arrependeres, Ele é fiel e justo para perdoar. Então é chegar para Deus e falar, Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido fiel ao Senhor. Me perdoa. Eu vou voltar a ser fiel. Eu vou dar ao Senhor o que é do Senhor. E aí você honra a Deus, irmãos. Você então está no caminho da bênção. Amém? Eis que temos o caminho da bênção, o caminho da maldição. Você escolhe. Isso eu volto a dizer, é o mais bonito. Deus não te obriga. Deus não põe uma corda em você ali, te amarra e fala, não, você vai por aqui. Não. Deus ele te dá liberdade. Escolha o caminho da bênção. Ame a bênção. Não aceite a maldição na tua vida. Amém, irmãos? Coloque o teu coração na bênção. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, irmãos. Aonde está o teu coração, irmãos? Qual o caminho que você vai seguindo? Está seguindo da musiquinha do Show da Fé, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho, esse é o caminho que nós temos que seguir, amém? É Jesus, é a palavra. Qual o caminho que você está seguindo? Aonde está o teu amor? O que nós temos amado?
Amém? Vamos ver aqui, abra a tua Bíblia lá no Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Amém? Irmãos, eu ouvi essa palavra, irmãos, e isso falou muito ao meu coração. Talvez você vai dizer, mas pastor, como é que alguém vai amar a maldição? Como é que alguém vai amar o que é mal, o que é ruim? Não dá para entender, dá, irmãos? Dá para entender como é que alguém ama a maldição? Quando que a pessoa ama a maldição? É quando a pessoa está escolhendo o caminho errado, irmãos. É quando a pessoa escolhe o caminho do adultério, o caminho da prostituição. Escolhe esse caminho. Às vezes está dentro da igreja, está ouvindo a palavra, está aprendendo, mas não está dando ouvidos. Continua no erro, continua vivendo aquele pecado. Está amando o que é mal aos olhos de Deus, irmãos. Está amando o que é errado aos olhos de Deus. É o marido que não trata bem a sua esposa, porque a palavra diz que o homem, ele tem que amar a sua esposa como o vaso mais frágil. Amá-la assim como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. E às vezes o cidadão na igreja está lá, é a paz, é a graça e a paz, é a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas quando chega em casa, maltrata a esposa, irmãos. Ou às vezes é o contrário, é a esposa que maltrata o marido. É os filhos que não obedecem aos pais. Mandamento de Deus, honrar pai e mãe. Então, quando a pessoa está agindo dessa maneira, ela está amando a maldição. E porque amaste a maldição, ela sobreveio. Por isso que às vezes coisas ruins acontecem. O mal parece que vem, porque a pessoa ela está fazendo o que não deve, irmãos. Ela está amando aquilo que não deve. Nós não devemos aceitar. Você tem que rejeitar a maldição. Você tem que falar não para o mal. As investidas do inimigo, os maus pensamentos, as tentações, os sentimentos ruins, você tem que falar não, eu não aceito, eu não quero, agora eu sou de Deus. Tem que falar não para esse vício. Até quando? Esse vício do cigarro, esse vício da bebida. Você tem que falar não, isso aí vai trazer consequências ruins para a tua vida. Fala não. Eu não aceito, eu não quero, eu sou de Deus e eu não quero a maldição, eu quero amar a Deus. Inclusive é mandamento de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, quem ama a Deus vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu tenho que amar a Deus e não a maldição. Certa vez perguntaram para Jesus, Senhor, quem é que ama? Aí Jesus explicou. Porque não adianta eu só falar que eu amo a Deus. Não adianta. Você vê aqui, diz o quê? Porque amaste a maldição, ela lhe sobrevenha. Pois não desejou a bênção, ela se afaste dele. Às vezes você diz, não, eu desejo a bênção. Eu quero a bênção, porque desejar a bênção é desejar Deus, irmãos. É desejar Deus na tua vida. Só que a pessoa ela pode dizer que ama, que deseja, mas não amar nada. Jesus, certa vez, ele disse, tinha uma multidão que gritava, Jesus, te amamos, louvado é o Senhor, Rei dos Reis. E aí os discípulos ficaram todos contentes, ficaram animados. Disseram, mestre, olha como a multidão te ama.
estão gritando que amam ao Senhor. E aí Jesus, eu creio que faz até uma feição triste ali, diz o seguinte: eles me amam só com os lábios, só da boca para fora. O coração deles está distante de mim. Olha que coisa mais triste. Nós não podemos ser esse povo, irmãos. Um povo que grita aleluia, que grita glória a Deus, um povo que diz que ama a Deus, um povo que diz que deseja a bênção de Deus, mas tudo da boca, porque o coração está longe de Deus. No coração não está a palavra. Não pratica aquilo que Deus mandou ser praticado. É como o marido que fala que ama a esposa, eu te amo, só na hora que convém a ele. Depois maltrata, ofende, grita, é estúpido, só falta bater. Isso que tem alguns que se bobear até bate, né, irmãos? Infelizmente. Né? Como é que pode? É a mulher que diz que ama o marido, mas depois não está nem aí com ele. Não é aquela auxiliadora, aquela cuidadora, aquela disjuntora que dá carinho, que dá amor, que dá atenção. É os filhos, não, eu amo meus pais, mas não obedece. O pai fala uma coisa, entra por aqui, sai por aqui, né? Como diz, não está nem aí. Não faz o que o pai manda, não obedece, não honra. Como é que ama? Quem ama, obedece. O nosso coração tem que estar em Deus, irmãos. Não pode estar longe como daquele povo. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, quem é que ama? Quem é que ama ao Pai? Quem é que ama ao Senhor, então? Perguntaram para ele. E ele respondeu o quê? Aqueles que me amam são os que ouvem e obedecem as minhas palavras, os meus ensinamentos. Acabou. Então, se você ama a Deus, e não quer saber da maldição, você ama a Deus, você não ama o mundo, você ama a Deus. Então, você vai ouvir a palavra e vai praticar ela na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vai colocar em prática na tua vida. Você vai ouvir a palavra e vai praticar. Esses são os que amam a Deus. E quem ama a Deus, deseja a Deus, irmão. Sim ou não? Deseja a Deus. Aí, entra nessa parte aqui do versículo, né? Que é interessante. Não desejou a bênção, ela se afaste dele. Quer dizer, se eu amo a Deus, eu vou desejar a bênção. Porque se eu não desejar a bênção vai se afastando. A bênção vai ficando longe. Por quê? Porque aquilo que eu disse no início, Deus, Ele te dá livre-arbítrio. Deus, Ele entende o seguinte: se você não quer Ele perto de você, Ele não vai forçar você a estar com Ele. Ele vai se afastar. Ele respeita a tua vontade. Ele respeita. Ele respeita. E quando você não obedece a Deus, quando o homem não obedece a Deus, ele ouve a palavra, recebe uma direção de Deus, mas ele não obedece, ele não coloca ela em prática. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, Deus, fica fora aí, que eu vou fazer do meu jeito. Olha, Deus, eu sei o que eu faço. É que nem alguns filhos, às vezes, que falam para o pai, não fala? Não, pode deixar, pai, eu sei. Não, pai, não é assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aí vai lá, às vezes, quebra a cara e depois é o pai que vai resolver, né? Glória a Deus, porque Deus também é bom. Às vezes você quebra a cara, aí você se arrepende, clama a Ele está com a mão estendida para te levantar e te ajudar. Amém, irmãos? Ele é um Deus de misericórdia e de perdão. Mas é isso que eu quero que você entenda. Quando você não obedece à palavra, Deus ele vai se afastando. Ele vai te deixar à vontade. Né, irmãos? Ele vai se afastar. Por isso que diz aqui, quando não deseja a bênção,
a bênção se afasta. Então não é só vir à igreja, não é só ser membro da igreja, não é só falar, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou da igreja da graça, sou da igreja do missionário. Mas você está desejando a bênção? Pensa bem, você está desejando a bênção de Deus, irmãos? Porque desejar é a pessoa querer muito. A pessoa, ela quer muito. Ela quer, ela precisa. E quem deseja, se empenha, põe o coração, se esforça, não desanima nunca, não desiste nunca. Outra coisa que a Bíblia ensina muito no Novo Testamento, nos Evangelhos, é sobre perseverar. Assim como Jesus ele fala muito sobre o perdão, ele fala muito sobre perseverar também. É ou não é verdade? Aquele que persevera, aquele que insiste. Quem deseja, persevera e insiste. Aí a pessoa fala, eu desejo. Primeira coisa de quem deseja a bênção. Você não pode ter a bênção se você não tiver o abençoador. Amém? Primeiro princípio, põe no teu coração. Você quer a bênção de Deus? Amém, é para querer, não é errado querer a bênção. Tem que desejar a bênção. Mas então, primeiro, eu tenho que desejar o abençoador em minha vida. Se eu desejar o abençoador, desejar Deus, as bênçãos, elas vão acontecer. É o que Jesus falou de outra forma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão? Você está desejando Deus? Deseja Deus. Você tem que desejar ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Irmãos? Tem que lutar pela bênção, se empenhar. Aquele que deseja Deus, todo dia ele quer falar com Deus. Todo dia ele vai buscar uma palavra. Nós não podemos nos limitar em ler a Bíblia só aqui no culto. Você pensou? Hoje você está vendo a Bíblia, você está ouvindo uma palavra. Aí agora você vai pegar só quarta-feira de novo na Bíblia. Isso quem vem na quarta, porque tem muitos que só vêm de domingo, não é verdade? Poxa, se eu desejo a bênção, eu vou vir na quarta, eu vou vir na sexta, eu vou vir no domingo. Eu desejo a bênção. Por exemplo, quarta-feira, em todas as igrejas da graça, se faz a oração pela família, sim ou não? Você deseja a bênção na tua família? É para estar de quarta-feira na igreja. Sexta-feira, se faz oração de libertação, oração forte, oração para vencer o mal, para pisar na cabeça do demônio, para determinar, tomar posse da bênção. Você deseja vencer o mal, você deseja usar o poder de Deus, tem que vir de sexta-feira. Domingo é dia de buscar o Espírito Santo, é dia de você receber aquela palavra que vai lhe edificar, que vai lhe fortalecer, que vai lhe tornar um adulto espiritual. Você tem que desejar estar no domingo, quer dizer. Agora, às vezes a pessoa fala, eu desejo a benção. Mas vem quando quer, vem de vez em quando, vem tão pouco, irmãos, na casa de Deus. Às vezes, mas todo dia na igreja, já fui quarta, já fui sexta. Irmãos, quem quer morar no céu aqui? Você vai morar no céu, sim ou não? Vai ou não vai? A Bíblia diz que os salvos vão morar no céu. Há uma cidade preparada para os salvos morarem. E quando chegar lá no céu, e se tiver culto todo dia lá? Eu acho que vai ter culto todo dia lá, vai ou não vai? Todo dia, irmão, todo dia. Nós vamos adorar a Deus. E aí? Falei, hoje eu não queria não, acho que eu vou pular daqui de cima, né? Ou seja, você tem que começar a desejar estar com Deus aqui nessa terra.
Você tem que começar a querer Deus, a construir uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, a desejar Deus, a bênção de Deus, porque elas vão começar aqui e vão ser por toda a eternidade. Amém? Quem deseja a bênção se esforça para estar na igreja, irmãos, para vir à igreja, para vir na casa de Deus. Tem que desejar a bênção. Se empenha. Você ouve a palavra, aí você marca lá. Quando você chegar em casa, você vai dar mais uma lida ali na palavra. Amanhã você vai pegar a palavra, é o Salmo aqui, né? Ele falou lá em Deuteronômio, no Salmo. Você vai meditar mais um pouco. Deus vai falar mais com você, porque todo dia a palavra se renova. Aquele que deseja, irmão, todo dia ele vai pegar a palavra. Hoje é tão fácil buscar a palavra de Deus. Hoje todo mundo, a maioria das pessoas anda com um aparelho celular. Você pode ter uma Bíblia dentro do celular, não é verdade? Hoje no nosso ministério, todo dia o missionário, ele posta uma mensagem. Todo dia, se você cadastrar o seu e-mail, chega no seu e-mail. Todo dia o missionário põe uma palavra lá no Facebook. Às vezes você acompanha até reuniões do missionário ao vivo, até em outros países. Não é verdade? Quer dizer, é só querer. Desejar a bênção. Não, eu quero. Poxa, eu vou ver aqui que o missionário está falando aqui nessa reunião. Poxa, eu vou ver essa palavra que o missionário postou aqui. Eu vou meditar nessa palavra. Quer dizer, aquele que deseja a bênção, todo dia ele busca, irmãos. Todo dia ele tem que estar com a Bíblia ali, meditando. Aquele que deseja a bênção, ele vai se esforçar em orar. Nós temos que orar, irmãos. A oração. Tem que orar. Não é orar só aqui na igreja, quando o pastor começa a orar, você ora um pouquinho. Tem que orar. Deseja a bênção. Aquele que deseja a bênção, luta por ela, se esforça por ela. Amém? Nós temos aqui alguns casos de alguns homens de Deus que desejaram a bênção. Eu até marquei aqui a Jacó. Vai lá em Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Essa passagem é muito conhecida, né, irmãos? É muito conhecida. Fizeram até louvor, não é? Sobre essa passagem da Bíblia, né? Preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Né, irmãos? O que acontece? O Jacó, ele tinha um desejo no coração dele. Desde de criança ele desejava a bênção de Deus. Ele queria a bênção de Deus. Para ele era importante ser abençoado por Deus. Nós temos que ter esse desejo de Deus. Tem que ser importante para você andar com Deus, você estar em comunhão com Deus, você ter a bênção do Senhor em sua vida. Amém? Você precisa dar importância a isso, irmãos, em nome de Jesus. E Deus sabe quando a pessoa dá importância ou quando a pessoa não está nem aí. Né, irmãos? Deus sabe, de Deus nada se esconde. E a Bíblia diz que o Jacó, ele lutou o dia todo. Esse homem era um anjo ali, representava Deus ali, irmãos. E o Jacó agarrou aquele anjo ali e segurou e falou: não te solto. E lutou de um lado e lutou do outro e segurou. E a Bíblia diz que ele lutou o dia todo. E falou: enquanto não me abençoar, eu não solto. E até que ele foi abençoado. Ele recebeu a bênção dele. Daqui nós tiramos a seguinte lição: você tem que lutar pela bênção. E esse lutar não é que você vai brigar ou segurar alguém, não. Esse lutar é lutar em oração. É orar pela tua bênção. É orar, irmãos. A Bíblia diz
que haverá diferença em quem serve e quem não? Você não está vendo a diferença? Tem que entrar na presença de Deus. Falar, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, tem que haver diferença, eu estou servindo ao Senhor. A Bíblia diz, quando a pessoa, por exemplo, ela é dizimista fiel, ele fala que pode fazer prova com ele, que ele vai abrir a janela dos céus e abençoar, sim ou não? Então, em vez de ficar reclamando, mas é a crise, é a situação, é o governo, não. Você tem que entrar na presença de Deus e lutar pela tua bênção. Falar, Deus, Pai, eu tenho sido fiel. Pai, eu tenho obedecido, eu tenho amado a tua palavra. Eu quero ver a bênção na minha vida financeira. Abre a janela do céu, Senhor. Eu venho aqui fazer prova. Eu quero provar quão boa, agradável e perfeita é a tua vontade. Olha aí, isso é lutar, é buscar. Quem deseja faz isso. Mas às vezes a pessoa não faz, irmãos. Não faz, fica murmurando. Está difícil, está duro. Deus sabe. Deus... Meu irmão, você tem que lutar, tem que buscar, tem que colocar a tua fé em ação. O Jacó lutou o dia todo ali e recebeu a bênção. Se você buscar, você vai encontrar a tua bênção também. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Um outro caso de quem desejou a bênção é o Davi. Vá lá em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 25. Diz assim aqui. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Amém? Irmãos, a passagem do Davi e Golias é uma passagem que todos conhecem, não é verdade? Todos conhecem. Passagem muito conhecida. Davi, pastor de ovelhas, pequeno, não era soldado, não era de luta, não era preparado para a guerra, mas ele vai e enfrenta um soldado filisteu de grande estatura, um gigante, guerreiro, preparado para a guerra, que enfrentava e matava centenas de homens nas batalhas. Mas por que o Davi foi enfrentar esse homem? Primeiramente, porque o Davi ele confiava em Deus. E quem escolhe o caminho da bênção, escolhe confiar sempre em Deus. Diante de qualquer situação, confia em Deus. Amém, irmãos? Você nota que todo o exército de Israel, homens preparados para a guerra, para a luta, o próprio rei Saul, que era um homem forte, homem de batalha, todos se acovardaram diante do gigante. Todos tiveram medo, deixaram o caminho da bênção, se acovardaram e se esconderam do inimigo, irmãos. Mas o Davi não, ele falou, eu vou para a batalha, porque eu sou de Deus. Eu confio em Deus. Mas aonde que ele desejou a bênção? O rei falou o seguinte, que o homem que enfrentasse o gigante receberia 3 bênçãos. Primeira bênção, ele receberia riquezas. Bênção na vida financeira. Nós também precisamos dessa bênção, sim ou não? Nós buscamos a bênção na vida financeira. Devemos desejar a bênção na vida financeira. Porque quando você prospera e ama a Deus, a obra de Deus também prospera. Segunda bênção, vai casar com a filha do rei. A filha do rei, né? Não deveria ser qualquer uma não, né, irmãos? Era a filha do rei. Bênção na vida
sentimental. Ele desejou. Todos nós desejamos a bênção na vida sentimental. Você tem que desejar ser feliz no teu casamento. Amém? Olha, você que é casado, casada, você tem que desejar ser feliz. Você casou para ser feliz. Você não pode se conformar em ser infeliz. Não foi isso que você quis, foi? Você não falou um dia, eu vou casar com aquele homem porque eu quero sofrer muito. Foi isso que você disse? Eu vou casar com aquela mulher porque eu quero ser uma infeliz da vida. Não. Poxa, você casou para ser amado, para amar, para ser feliz. O que está acontecendo? Busca Deus. Busca Deus. Deus restaura o teu casamento. Deus acende a chama do amor no coração dos dois. Você tem que desejar a bênção na tua vida sentimental. Para de coisinha, de briguinha à toa. Amém? Para. Às vezes chega da igreja, aí briga um com o outro por causa de uma besteira. Tem que viver o amor, tem que se amar, tem que ser feliz, irmãos. Amém? Deseja estar bem com teu marido, deseja estar bem com a tua esposa. Ah, pastor, mas meu marido não quer nem saber de vir na igreja. E aí? E aí quando você chega em casa, você xinga ele porque ele não foi na igreja? Chega em casa e seja mulher sábia. Chega em casa e dá carinho, dá amor, dá atenção. Mesma coisa é o contrário, é o homem que às vezes está buscando sozinho. Chega em casa e ame a sua esposa. Você tem que desejar a bênção na vida sentimental. Amém? Então essa foi a segunda bênção, na vida sentimental. E a terceira bênção, a família seria isenta dos impostos. A família seria abençoada. Poxa, nós buscamos a bênção para a nossa família, sim ou não? Nós buscamos. Poxa, eu quero ver meus filhos abençoados. Eu quero ver meus filhos servindo a Deus. Você quer ver os seus também? Eu não é? Você quer ver a tua família salva? Você quer ver a tua família bem? Você tem que desejar a bênção pela tua família. Por isso você precisa crer e buscar. Crer no Senhor Jesus Cristo salvará tu e tua casa. Tem que crer. Quem crê deseja a bênção. Quem crê busca, irmãos. 3 bênçãos o Davi desejou. Por que ele desejou? Porque ele perguntou. Ele perguntou para os homens de novo, olha, o que é que o rei disse aí? Como é que é essa história? E eles repetiram para o Davi, olha, quem enfrentar o gigante vai receber riquezas, vai casar com a filha do rei, vai a família ser isenta de impostos. O Davi falou, essa bênção é minha, eu quero. Eu vou ter riquezas. Eu vou ter riquezas. Eu vou casar com aquela moça, com a filha do rei. Minha família vai ser abençoada. E ele foi para cima enfrentar o gigante. Ou seja, irmãos, a moral aqui, quem deseja a bênção não foge do gigante, irmãos. Quem deseja a bênção não fica com essa história que desanimou por qualquer coisa. Às vezes eu pergunto, cadê o irmão? Não está vindo, a irmã, né, na igreja? Aí é a obreira que faz a visita, algum que fez ou for visitar. A pessoa está desanimada. Desanimou. Porque, então, a pessoa que desanima não está desejando a bênção. Porque quem deseja a bênção não desanima. Ele permanece firme, ele vai, ele insiste, ele persevera, ele luta, ele busca. E ele consegue porque Deus honra. Amém, irmãos? Pastor, mas como é que eu vou ter bom ânimo? Se o senhor tivesse os problemas que eu tenho, irmão, você tem os seus problemas, eu tenho os meus, todos têm lutas. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo, Jesus disse. E em nome de Jesus nós vamos vencer. Qualquer que seja a luta que você enfrente, em Jesus você vai vencer. Porque Ele irá diante de ti e Ele endireitará os caminhos tortos. Ele é o Deus que vai tomar frente em sua batalha. Agora você precisa desejar a bênção de Deus, irmãos. E quem deseja enfrenta o gigante, enfrenta a luta, irmãos. Não desanima, não. Quem deseja enfrenta a situação que for, irmãos. Quem deseja a bênção vai para cima. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, desanimando, vai orar, vai buscar Deus. Vai se revestir do poder de Deus. Vem para a igreja, vem para a casa de Deus. Insiste, persevera
e olha, alcança a vitória. Porque Deus não é homem, nem filho do homem, para mentir ou para enganar. Deus, Ele cumpre a palavra dEle. Passarão céus e terra, mas as palavras de Deus não passarão. Elas vão se cumprir. Amém, irmãos? Então, põe essa palavra no coração. Deseje a bênção. Tome posse da bênção. E olha, para encerrar, Deus já te deu a bênção. Lá em Efésios, ele diz que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Amém? Ele já nos deu. Quando Jesus deu a vida por nós na cruz do Calvário, Ele conquistou para nós todas as bênçãos, tudo que diz respeito à vida. Saúde diz respeito à vida. Prosperidade diz respeito à vida. Amor diz respeito à vida. Paz diz respeito à vida. Jesus conquistou tudo. Nós temos agora é que tomar posse das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? E quem quer tomar posse, começa desejando Deus, desejando a bênção em sua vida, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos guardar a palavra de Deus, vamos desejar a bênção, porque a bênção ela vai vir sobre a tua vida. Glória a Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos falar com Deus então.